Olá, eu me chamo Ivo Fernandes e provavelmente alguns de vocês já conhecem algo de mim. Isso porque, se você chegou até aqui, é possível que foi atravessado por uma indicação, por uma conversa minha, onde eu lhe indiquei que tem um canal. Canal esse que eu preciso confessar a vocês que eu não tenho nenhuma habilidade de mantê-lo. E até o momento não me parece haver desejo suficiente para mantê-lo. Então, por que eu estou agora gravando esse vídeo e vou postá-lo muito em breve aqui para vocês? Não sei. Eu sei que, vez por outra, eu penso em produzir algo e comunicar isso que eu produzi a pessoas que me seguem, que me acompanham. Não há muita pretensão de me tornar alguém famoso. Não há pretensão de ser ouvido por um número gigantesco de pessoas. Eu não sei exatamente por quê, mas eu acredito que de alguma maneira um ou outro é beneficiado com aquilo que eu falo. Mas no fim, o maior beneficiado sou eu mesmo, porque usando todo esse conjunto de instrumentos, eu mesmo me enxergo. Aliás, gravar esse vídeo já tem toda uma dificuldade, porque de um lado tem eu não saber, de outro tem todo um conjunto de coisas que atraem ou não atraem alguém que consome um vídeo no YouTube, por exemplo. Também não sei. E de outro tem pessoas que dizem, olha, mas eu posso lhe agenciar. Mas nesse momento da minha vida não há interesse suficiente, grana suficiente para esse investimento, mas ao mesmo tempo eu estou aqui e quem sabe, no final dessa gravação eu vá subir esse vídeo e ele fica como o primeiro vídeo de um novo momento, porque eu já tive vídeos postados aí de diversas temáticas por mim abordadas, teologia, filosofia, enfim. E nessa nova roupagem que eu tenho tentado dar às redes sociais e ao meu lugar no mundo virtual, eu esvaziei meus vídeos anteriores e estou começando de novo aqui nessa nova fase. E hoje, especialmente hoje, eu estava ministrando uma aula ou dando uma palestra na Sociedade Psicanalítica Etiomo, que eu faço parte, sobre o percurso em psicanálise. Quando, no decorrer da minha ministração, minha mulher me trouxe um texto que ela já havia compartilhado comigo em outro momento, do Rubem Alves, sobre psicanálise. Isso porque, num certo momento, eu questionei as pessoas que estavam comigo sobre o que era a psicanálise. Ela lembrou do texto, isso é bem característico dela, e eu li esse texto no final da minha apresentação lá com o grupo. E aí, concluída a apresentação, já são agora, por exemplo, pessoas, são 22h43. E no final da apresentação, eu fiquei aqui um pouco parado, pensando no texto, e eu me vi no texto. Talvez seja por isso que ela também trouxe o texto para que eu compartilhasse, porque me conhecendo talvez também me viu no texto. E muita coisa que está no texto é uma coisa que eu digo constantemente para as pessoas. Eu sempre associei psicanálise e filosofia, sempre. Sempre considerei que o caminho do psicanalista e o caminho do filósofo são muito semelhantes. E esse texto traz um pouco isso. Então eu me enxerguei nesse texto. Então, se é para me apresentar, eu quero me apresentar a vocês a partir desse texto. Tá bom? E com tudo que está à minha volta. Eu quero que, se der certo, saia o que tiver que sair. Não garanto que no final vou continuar dizendo, vou publicar o que eu acabei de gravar. Talvez não, talvez sim, não sei, veremos.
Mas se fosse para manter, eu queria manter o conjunto. Por exemplo, eu estou agora gravando do meu celular, em cima de um pote de creatina, segurado aqui porque a base que eu tenho para gravar não está aqui. Então o ângulo está diferente. Aqui atrás é parede mesmo, que não é nenhum tipo de nada virtual, né? Mas tem uma angulação diferente. Está certo, não está certo? Eu não sei. Por exemplo, eu olho para a bolinha ali da câmera do celular, olho para o meu, olho para a ponta. Como é que vai estar saindo para vocês aí a minha imagem, o meu olhar? Eu estou concentrado? Não sei também. Ao meu redor tem vários sons, não estou no estúdio. Vocês devem estar ouvindo aí sons de ventilador, que está um calor aqui no Ceará, muito grande. Passa aqui, porque eu moro num lugar de muito movimento de trânsito, então sons de carro, moto, então tudo isso vai poder chegar aí a vocês no vídeo. Eu não vou editar, não porque não goste ou não gostaria de ter um vídeo de qualidade no estúdio, não, nada disso. É porque simplesmente não é meu tempo, não é meu momento, não é minha energia para isso. Ao mesmo tempo que eu tive vontade agora de comunicar. O que vai sair disso? Não sei. Vai ser bom isso? Não sei. Mas deixa eu me apresentar a partir de Rubem Alves, sobre príncipes e sapos. Isso está presente na obra O Retorno Eterno. E tem uma lógica aqui desse título, né? Se você observar aqui, não sei nem como vai aparecer para vocês, mas o retorno eterno, ou eterno. Então tem um jogo de palavras interessantes aqui das crônicas de Rubem Alves. Nessa crônica especificamente, ele vai falar sobre o psicanalista. Ele vai falar sobre ele. E o gigante Rubem Alves acaba emprestando suas palavras a mim, esse pobre sapo, diante de um grande príncipe, para também falar de si. Então eu vou compartilhar com vocês a leitura e algumas poucas reflexões, se é que é necessário acrescentar alguma coisa. Muitos e muitos anos atrás, antes do asfalto, quando a rodovia Fernão Dias ou era um mar de pó ou um mar de lama, as viagens eram aventuras. Eu morava no interior de Minas e o jeito de vir a Campinas para ver a namorada era arranjar carona em algum caminhão. Pois foi numa destas vezes que o motorista, delicadamente, para início de uma conversa que prometia ser muito longa, me perguntou: "E o que é que você faz?" Eu poderia ter dito simplesmente: "Sou professor." Isto ele entenderia perfeitamente, pois já havia frequentado escolas, sabia muita coisa sobre professores e passaria então a contar de suas proezas na aritmética e suas dificuldades com a língua pátria. Mas eu, inexperiente e tolo, e para dar um ar de importância, respondi: "Sou professor de filosofia." O rosto do motorista se iluminou num largo sorriso. Até que enfim, ele disse: "Faz anos que eu quero saber o que é filosofia e até hoje eu não encontrei ninguém que me explique. Mas hoje tenho a sorte de ter um professor de filosofia como companheiro de viagem. Hoje vou ter a explicação. Afinal de contas, o que é a filosofia?" Esse primeiro parágrafo para mim é muito importante, porque nas minhas apresentações pessoais eu passeio por essas formas com que o Rubem Alves também se apresentou. Eu sou professor, e eu sou professor de filosofia. E eu também sou questionado o tempo todo o que eu sou e o que é filosofia. Não tenho memória alguma do que lhe disse como inútil explicação. Mas o seu sorriso me volta sempre que revelo a alguém que sou psicanalista. Porque inevitavelmente vem a mesma pergunta: e o que é a psicanálise? Olha que coisa interessante, porque eu também sou psicanalista. E também essa pergunta me é feita. Inclusive foi a temática do meu encontro de hoje.
Os mais sabidos, que já ouviram ou leram sobre o assunto, dispensam introduções e vão logo ao exame de posições. E qual é a linha que o senhor segue? Me dá logo vontade de dizer que prefiro as curvas às retas, no que não estaria sendo infiel ao espírito da psicanálise, onde a curva é sempre o caminho mais curto entre dois pontos. Mas sei que não entenderiam, pois o que querem saber é se eu sou freudiano, kleiniano, bioniano, junguiano, lacaniano, etc, etc. Acontece que este não é o meu jeito. Preferindo as curvas às retas, sigo o conselho de Guimarães Rosa. Só dou respostas para perguntas que ninguém nunca perguntou. E assim, meio no estilo oriental, meio no estilo evangélico, conto uma história. Era uma vez um príncipe de voz maravilhosa que encantava todas as criaturas que o ouviam. Seu canto era tão belo que seduziu até a bruxa que morava na Floresta Negra, que por ele também se apaixonou. Mas diferente de todos os outros que se sentiam felizes só de ouvir, ela resolveu cantar também. Que lindo dueto faremos, ela pensou. E logo se pôs a cantar. Acontece, entretanto, que bruxas não conseguem cantar afinado. Bastava que ela abrisse a boca para que dela saíssem sons mais bizarros que soavam como o coachar de sapos e rãs. A vaia foi geral. A bruxa se encheu de uma inveja raivosa e lançou contra ele o mais terrível dos feitiços. Se não posso cantar como você canta, farei com que você cante como eu canto. E o príncipe foi transformado num sapo. Envergonhado de sua nova forma, ele fugiu e se escondeu no fundo da lagoa onde moravam os sapos e as rãs. Ele ficou em tudo parecido aos batráquios, menos numa coisa: continuou a cantar tão bonito quanto sempre cantara. Mas desta vez, quem não gostou do canto do novo sapo foram os sapos e as rãs que só sabiam coachar. O canto novo soava aos seus ouvidos como coisa de outro mundo, que perturbava a concordância de sua monotonia sapal. Severos advertiam: quem mora com rãs e sapos tem de coachar como rãs e sapos. O príncipe sapo fez cessar o seu canto e não teve alternativa. Teve de aprender a coachar como todos os outros faziam. E tanto repetiu que acabou por se esquecer das canções de outrora. Não se esqueceu não. Porque quando dormia, ele se lembrava e ouvia a música antiga proibida, que continuava a se cantar dentro dele. Mas quando ele acordava, se esquecia. Mas não de tudo. Ficava numa saudade indefinível. Saudade, ele não sabia bem de quê. Saudade que lhe dizia que ele estava longe, muito longe do lar. Este é o resumo da psicanálise, tal como eu a entendo. É uma história em que se misturam o amor, a beleza e o feitiço do esquecimento. Decepcionaram-se? Esperavam nomes famosos, conceitos complicados, e ao invés disso eu conto uma história de fadas. Palavras para fazer as crianças dormirem, dirão, mas eu acrescento, é para fazer os adultos acordarem. A psicanálise é uma luta para quebrar o feitiço da palavra má que nos fez adormecer e esquecer a melodia bela. É um ouvir atento de uma canção que só se ouve no intervalo do silêncio do coachar dos sapos e que nos chega como pequenos e fugazes fragmentos desconexos. Uma batalha para nos fazer retornar ao nosso destino, inscrito nas funduras do mar da alma. Li os clássicos, mas foi pela palavra dos anônimos contadores de histórias de encantamento e no encantamento da palavra dos poetas que a letra morta ficou coisa viva. Melhor do que eu, diz estes segredos de corpo e da alma Fernando Pessoa. Leia estes versos, mas leia devagar, leia de novo.
É do nosso mistério que ele fala. É o nosso mistério que ele invoca. E aqui uma pausa para me juntar a o Rubem Alves na citação de gigantes que eu tenho tido a alegria de conviver através de seus escritos, como Guimarães Rosa e Fernando Pessoa, em especial Fernando Pessoa, que me acompanha desde a minha adolescência. Vamos ao texto de Fernando Pessoa citado por Rubem Alves. Cessa o teu canto. Cessa que enquanto o ouvi uma outra voz, como que vindo dos interstícios do brando encanto com que o teu canto vinha até nós. Ouvi-te e ouvia, no mesmo tempo e diferentes, juntas a cantar. E a melodia que não havia, se agora lembro, faz-me chorar. E ela pergunta: foi tua voz, encantamento, que sem querer, nesse momento vago, acordou um ser qualquer alheio a nós que nos falou? Será isto? Em nós mora um outro? Nos interstícios do coachá uma canção? Que outro é este? Que anjo, ao ergueres a tua voz, sem o saberes, veio baixar sobre esta terra, aonde a alma erra, e com suas asas soprou as brasas do ignoto lar. Mora em nós um outro que não se esquece da nossa verdade. Alguns pensam que a psicanálise e a poesia são coisas de louco. Tem até o ditado, de poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. Os sapos e as rãs, ao ouvirem as canções do príncipe poeta, só poderiam ter dito: é poeta, é louco. E trataram de curá-lo, educando-o para a realidade. Para eles, ser normal é coachar como todos coacham. Mas a alma, em meio à ruidosa monotonia da vida, continua a ouvir uma voz que vem nos intervalos. Continua a chorar ao ouvir uma melodia que não havia. Continua a ouvir a fala de um estranho que mora em nós e que nos visita nos sonhos. Continua a ser queimada pelas brasas da saudade de um lar esquecido, do qual estamos exilados. É bem possível que os sapos e as rãs vivam mais tranquilos. Para eles, todas as questões já estão resolvidas. Mas existe uma felicidade que só mora na beleza. E esta a gente só encontra na melodia que soa, esquecida e reprimida no fundo da alma. Quem sou eu? Bom, eu sou Ivo, sou professor de filosofia, sou psicanalista, sou um sujeito que ama a poesia, sou um poeta, aprendo com Guimarães Rosa a ter coragem, porque é isso que a vida espera de nós, coragem. Aprendo com Fernando Pessoa a fingir, porque o poeta é um fingidor. Aprendo com Rubem Alves a transitar nas curvas, espaço mais curto entre dois pontos. Já fui muita coisa, talvez ainda serei. Mas nesse momento, nesse instante, eu sou apenas alguém que usa desse meio para me encontrar comigo mesmo. Sou apenas alguém que, de alguma maneira, está tentando ouvir esse outro também que me habita, reprimido, mas que não se cansa e não cessa de querer apresentar o seu canto. Eu espero que esse seja o primeiro
de outros vídeos que me permitam ser e permitam a você também me conhecer.